Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. E, pois é, cá estamos a nós para mais episódio e hoje o episódio vai ser sobre, então, esta Aliança Democrática, portanto, esta nova AD. O que nós podemos dizer desta AD, e sobretudo hoje, portanto, dia 7 de dezembro, que é o dia em que foi formalizada essa mesma coligação pré-eleitoral, portanto, que isso é importante, nós percebemos quais é que vão ser as eleições pré-eleitorais e não ser depois depois do jogo que fazemos as coisas. Portanto, a minha postura, não entro no jogo de que a geringonça não foi democrática, ela é altamente democrática porque resulta da vontade popular. Agora, se a vontade popular significa que o eleitor que votou o Bloco de Esquerda, o eleitor que votou o PCP, o eleitor que votou o Partido Socialista, queria que aqueles três partidos se juntassem, isso já é outra história, mas do ponto de vista daquilo que são as coligações democráticas no Parlamento, nada está errado quanto a isso. Portanto, não vamos entrar nesse caminho, porque lá está, é um caminho perigoso e que não faz qualquer tipo de sentido, porque não fizeram nada que não lhes seja possível pela lei, portanto, fizeram aquilo que estava feito. Simplesmente houve realmente uma coligação à data, a PAF, portanto, Portugal à frente, em que tínhamos ali uma coligação de PSD e CDS. Portanto, é importante olharmos para isso e foi importante também olharmos para o discurso, sobretudo de Nuno Melo. Para mim, dos três discursos que existiram, portanto, Gonçalo da Câmara Pereira, Nuno Melo e depois o Luís Montenegro, para mim, Nuno Melo foi aquele que teve um discurso mais interessante, na minha perspectiva. E, portanto, aquilo que nós olhamos é um discurso de crítica absoluta ao Partido Socialista, explanar aquilo que é incompetência socialista e dizer que agora é que vai ser, agora é que vamos fazer uma coisa como deve ser. Portanto, há aqui um discurso que para mim pode ficar aqui um bocadinho sem sal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se é um discurso em que apenas dizemos que o Partido Socialista tem todos os recursos, tem todos os meios, mas é incompetente a fazer, mas nós somos competentes, então explica-me qual é a tua diferença entre seres PS e seres PSD. Vais aplicar exatamente o mesmo programa ou vais fazer alterações significativas e as tais reformas estruturantes que são necessárias? É que isso é que é o ponto do debate, esse é aquilo que nós queremos saber, é se nós vamos ter um PSD que vai rasgar de alta a baixo aquilo que é a política do Partido Socialista, ou se, por outro lado, vai ser uma política de continuidade, mas com competência, ou seja, a ideia de executar. Foi um discurso muito na base do executar, portanto, ou seja, tínhamos ali três pessoas que queriam fazer e não tanto três pessoas que queriam pensar o que é que vão fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que esta AD, nós não ficámos a perceber, por exemplo, quais é que são as linhas programáticas, os objetivos concretos do ponto de vista ideológico, ou seja, o que é que os aproxima, o que é que os afasta, ou o que é que eles têm ali em comum. Porque viu-se algumas caras das pessoas, e obviamente que os jornalistas ficaram logo todos em choque, quando Gonçalo da Câmara Pereira veio dizer que nós estamos aqui para implementar também as nossas ideias nacionalistas. Ora, eu já estou a antever, marquem isto que eu estou a dizer, 7 de dezembro, às 8h45, em que eu digo que os jornalistas vão pegar ad nauseam nesta questão de Gonçalo da Câmara Pereira para tentar vincular este PSD outra vez ao Chega. Portanto, já disseram, vezes sem conta, o Hugo Soares então teve um trabalho brutal a corrigir oráculos das televisões, até que enfim que há alguém que tenha coragem de estar a ver o que é que os oráculos dizem, porque quando está na televisão consegue-se ver o que é que os oráculos estão a transmitir e qual é que é a forma como nós estamos a ser mostrados na televisão. Portanto, isso é algo que toda a gente sabe, portanto não é preciso ser um gênio da lâmpada para perceber isso, mas estou a antever já que isso vai acontecer, mas portanto o Hugo Soares marcou várias vezes que aliança com o Chega não, com a Iniciativa Liberal possivelmente. Portanto, é aquilo que nós temos esta AD, que foi um tanto forçada aqui pelo PPM, porque disse, vocês não podem usar esta
esta sigla, portanto, este nome da Aliança Democrática, porque, vamos dizer que tem copyright dos anos 80, portanto 79. A questão aqui que nós precisamos de entender é que, para mim, numa lógica de estar a disputar eleições, tendo em conta que nós temos um sistema, um método de onde que permite o desperdício de votos, e portanto é uma história que nós vamos voltar, portanto no dia 10 ou no dia 11 de março vão vir todos a chorar de que temos um método de onde que estraga a distribuição dos mandatos, temos tudo isso. Mas a questão é, nós quando tivemos as reuniões, e quando eu digo nós, falo de eu, falo de mim, falo da SEDES, falo do José Ribeiro Castro e outros mais, que nos reunimos com os vários partidos, que curiosamente por os últimos dias andaram a dizer que precisamos de uma nova reforma do sistema eleitoral. Quando nós nas reuniões estivemos com eles, disseram que não era preciso. Nós somos um partido pequeno e isso não nos vai beneficiar, mas agora já vem com o tipo de discurso. O que é que mudou? Oportunismo político só? Parece-me que sim. Portanto, aquilo que nós temos que olhar nesta linha de pensamento e percebermos os votos do PPM serão desperdiçados, porque sozinhos nunca conseguiriam eleger novamente, mas é um partido que tem mostrado ser competente quando é chamado a fazer alguma coisa. Vimos isso na gestão da Câmara Municipal de Lisboa e até mesmo nas formas de estar na Assembleia Municipal de Lisboa. Vemos isso na questão dos Açores, porque tem ali um reduto no grupo ocidental da região autónoma dos Açores. Portanto, é um partido que é confiável e o Gonçalo da Câmara Pereira foi inteligente a dizer justamente isso. Obviamente que o Gonçalo da Câmara Pereira é alguém que não está tarimbado, não está habituado a estes palcos, notou-se isso, portanto, levou ali um discurso escrito, os óculos quase no fim do nariz, portanto, nota-se que há ali uma certa impreparação. Vocês já o tiveram aqui no podcast Conversa, quando foram para as presenciais. Aliás, ele esteve aqui e esteve aqui por respeito a ter já combinado a entrevista comigo, porque ele depois, um dia seguinte, 2 dias depois, anunciava que já não era candidato. Aliás, ele quando eu entrevisto já sabia que ele já ia desistir da candidatura, mas decidimos na mesma fazer o episódio. Portanto, eu acho que até agora que eu estou aqui a pensar, e quase a ver o episódio assim em nuance, eu acho que ele até começa o episódio logo a dizer que não vai concorrer à eleição. Portanto, é um detalhe que agora está-me aqui a escapar, mas é uma questão de vocês verem o episódio, portanto, está lá à vista de todos. Portanto, no que toca aqui à questão, porque é que eu acho que é importante esta questão aqui do PPM? Porque o PPM, apesar de tudo, terá os votos urbanos, porque PPM na Santa Terrinha terá muito poucos, portanto, só mesmo alguma família muito nobiliárquica está por lá e que vota PPM. Portanto, as coisas são mesmo assim. Portanto, no caso de Lisboa, em que haverão muitos que são ainda filiados no PPM, vão querer votar. E, portanto, obviamente o seu voto já estava ali canalizado, portanto, vão canalizar, e isto fará a diferença naquilo que é a distribuição do método de D'Hondt. Ou seja, o impacto concreto do PPM nunca saberemos, mas a questão é que aqueles votos são suficientes para eleger mais um mandato ou eleger menos um mandato. Um voto é suficiente para fazermos a eleição de mais um deputado ou menos um deputado para outra força política. Portanto, capitalizar tudo, portanto, não me parece ser grande espingarda de problemas. Pode-se haver aqui conjuntura do PPM eleger até 2 deputados. Existe esta possibilidade porque informações que eu tenho estarão em lugares cinzentos que são possíveis de atingir. Portanto, é aqueles que está mesmo ali se tivermos uma má posição, uma má votação, estaremos aqui. Se tivermos uma boa posição, alcançamos o máximo disto. E, portanto, eles estarão aqui algo no meio. Agora, quanto no meio, já é outra questão. Mas, portanto, isto tudo aqui é importante para estes cálculos matemáticos. E como nós, por exemplo, se nós queremos evitar que algum partido seja eleito, aquilo que nós temos que votar é nos maiores partidos, por exemplo. Ou seja, um voto, isto do ponto de vista aritmético, né? Portanto, se eu não quiser que no distrito de Setúbal haja tantos votos para o Chega, ou seja, os votos do Chega podem lá existir, mas se houver uma grande margem de pessoas que votaram maioritariamente no PS e PSD, obviamente que vão aumentar a barreira do método de D'Hondt para
evitar que, por razões aritméticas, portanto, a razão de que só podem ser eleitos, vamos supor, 10 mandatos, portanto, só os 10 melhores resultados da eleição toda, portanto, dividida pelo número de 10, só os 10 melhores resultados é que podem eleger deputado. Portanto, nisso, o método D'Hondt é, como se costuma dizer, contas mercearia. Portanto, não há muito mais por aí. A intervenção do ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o Miguel Guimarães, é uma boa intervenção. Precisamos de mais intervenções destas por parte de membros da sociedade civil, portanto, pessoas que são ditas independentes, nunca o são, mas vamos considerá-los como tal, em que, no caso da saúde, deu ali o contributo daquilo que é o seu conhecimento, deu ali umas quantas nuances históricas que são importantes. Portanto, para mim, é importante, nos futuros congressos da AD, haver pelo menos um elemento introdutório, haverem comícios temáticos das coisas. Portanto, se estamos em Setúbal, por exemplo, vamos apostar, se calhar, na questão do Porto de Setúbal, do Porto de Sines, e, portanto, tratar ali com alguém que seja da área da engenharia, que seja alguém da área da inovação, alguém da digitalização do próprio distrito. Existem várias áreas que se podem fazer. Se estamos no Douro Vinheteiro, ora convém falarmos um pouco de agricultura. Se estamos no Alentejo Profundo, falar então da agricultura, da potencialização do Alentejo. Eventualmente voltarmos com a velha ideia de o Alentejo ser o celeiro de Portugal e Portugal ser o celeiro da Europa. Enfim, podemos voltar com todas essas ideias que me parecem interessantes, e isso é importante também. Isso foi interessante para mim, olhar, ver e ouvir no discurso do Gonçalo da Câmara Pereira, que é a questão de Gonçalo da Câmara Pereira vir dizer que o PPM foi o primeiro partido ecologista ibérico e, portanto, implementaram as ideias ecologistas sem os radicalismos. Portanto, Ribeiro Teles deixa-nos um legado imenso sobre a questão ambiental, sobre a questão ecológica, que mete a anos-luz estes meninos mamados da Climáximo. Portanto, estudem um bocadinho, meninos da Climáximo, porque há quem já tenha tratado dos assuntos com informação, como diz o Gonçalo da Câmara Pereira, portanto, com informação mais e melhor do que vocês com os vossos protestos de pessoas birrentas que não querem fazer nada na sociedade e pessoas que não querem fazer patavina, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem fazer qualquer tipo de contributo para Portugal. Portanto, querem apenas destruir, e como eu costumo dizer, destruir é muito fácil, construir é lixado mesmo, para não dizer outra palavra que me ia saindo. Porque estas questões realmente irritam-me bastante, e portanto haver pessoas que deliberadamente perturbam aquilo que é o cotidiano, o dia-a-dia das pessoas, para mim é lixado. E depois temos que estar ali, coitadinhos, colaram-se ao alcatrão, coitadinhos, não podemos rasgar-lhes um bocadinho a pele, ai, coitadinhos. Por favor, zero tolerância para este tipo de pessoas. Portanto, Luís Montenegro podia ter dado aqui uma vertente mais explicativa. Eu acho que este anúncio de aliança peca pelo facto de parecer muito mais um comício do que parecer uma explicação. Ou seja, senti que o discurso era muito mais para fora do que mais para dentro. Existem momentos muito claros, muito precisos na campanha para o fazer. Nesta altura, na minha opinião, eu acho que devia ser explicado o que é que cada um vai fazer, qual é o contributo de cada um. Porque, para mim, o único que eu vi fazer isso deliberadamente, a dizer qual é que era o contributo que íamos lidar, era o Gonçalo da Câmara Pereira. Portanto, a dizer que vinha dar ali as suas componentes da família, das suas componentes das ideias nacionalistas, que, para mim, isto é importante de fazer aqui uma distinção, aquilo que é o nacionalismo e aquilo que é o patriotismo, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa patriota, mas não sou uma pessoa nacionalista. Ou seja, eu tenho muito orgulho no meu país, gosto muito do meu país, mas nunca acho que fará sentido alguém dizer que o seu país é irracionalmente melhor que os outros países. Uma coisa é nós estamos com um grupo de amigos e dizemos que Portugal é o maior, a França é a maior, a Alemanha é a maior, os Estados Unidos são os maiores, o que quiserem. Agora, outra coisa é um discurso político sério, dizemos que o nosso país é o país do povo escolhido,
isto não é uma alusão a Israel, é mesmo uma questão do discurso e o pensamento, inclusive salazarista, que nós tivemos durante muito tempo, a ideia do povo escolhido. E por isso é que a Segunda Guerra Mundial não nos tocou, por isso é que nós éramos fantásticos, etc, etc. Portanto, isto é toda uma ladainha que está aí construída e que há muitas pessoas que no dia de hoje ainda a repercutem. Portanto, importa-nos a nós entendermos isto e aplicar e aprendermos com o passado as coisas como elas foram feitas ou como é que elas podem vir a ser feitas no futuro, que isso para mim é muito importante. Portanto, o Gonçalo da Câmara Pereira foi o único que veio dizer, bom, o nosso contributo aqui é para mantermos a família como está, dar autoridade de novo aos professores, portanto teve ali um certo discurso um pouco, para mim, já foi assim um bocadinho para o limite do antigamente é que era bom. Mas é o que é, e o voto está aí, portanto não vou ser eu que vou dizer para tu votares isto ou votares aquilo, vocês sabem que essa não é a minha postura. Por outro lado tivemos Nuno Melo insistir, Nuno Melo se não me engano, Nuno Melo ou Luís Montenegro, estou na dúvida, insistir na questão dos polícias, portanto o estatuto dos polícias e a dignidade dos polícias e a autoridade dos polícias. Portanto há aqui um pescar de olho a temas muito sensíveis, mas lá está. Acho que isto devia ser um pouco mais bem coordenado, as coisas podiam estar um bocadinho mais bem explicadas e ficaríamos ali com um pré-comício fantástico. Mas bom, é o que temos, portanto está feito, não há mais nada a fazer. Foi bom termos ali pessoas da sociedade civil, portanto movimentos independentes, que isso dá sempre um certo charme, às campanhas, às eleições, que foi uma coisa que justamente estão a fazer por oposição àquilo que é o Partido Socialista, em que fechou-se, portanto, na sua esfera socialista, portanto, não houve contactos com pessoas para fora da sociedade civil. Portanto, cada partido, cada diretor de campanha vai ter a sua estratégia. Como eu disse no episódio de especial fim de ano, eu estou com exclusividade, portanto não posso meter-me em campanhas nacionais, apesar de ter tido muitos pedidos para ajudas mais localizadas, para temáticas mais localizadas, porque, enfim, vocês veem que às vezes eu publico isso no Instagram, de vez em quando vou ao Parlamento porque é preciso ali uma ajuda que os assessores que estão lá de pelotão muitas vezes não resolvem, enfim, é o que é. Mas é isso, portanto, temos aqui um partido, temos aqui uma coligação que se vai propor eleições ao país. Nuno Melo deu aqui um dado interessante para a estatística, que é sempre que vamos coligados nunca perdemos, portanto, isso aí é interessante, aqui um resquício, eventualmente, aquilo que aconteceu em 2015, mas lá está, é isto que nós vamos ter que marinar, vamos ter que perceber bem o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer também. A campanha vai obviamente desenrolar-se, os jornalistas estão a fazer pressão junto do Bloco de Esquerda, junto do PCP, para saberem se vão coligados, e junto do PS também, para saber se vão coligados ou não, se vai haver aqui uma reedição pré-eleitoral da geringonça ou se apenas para lá é que lá vão, quando lá estiverem e quando precisarem dos votos uns dos outros é que vão fazer uma geringonça. Vamos ver. Aquilo que eu pessoalmente acho é que nós devemos dizer aos eleitores àquilo que nós vamos. Portanto, se vamos por isto, se vamos por aquilo, é dizermos claramente àquilo que nós vamos. E posto isso, as coisas depois desenvolvem-se e fazem-se e levam o seu caminho dito normal. Portanto, é assim, esta análise que eu tenho para esta questão da AD. Se tens outra visão, já sabes, é uma questão de ir à caixa de comentários e deixares o teu comentário, deixares o teu like, subscrição. Portanto, já sabes, não preciso te dizer mais nada, tu já estás mais que familiarizado aqui com o podcast Conversa, portanto, esta é a tua casa também. Portanto, despeço-me, até um próximo episódio, e como eu digo de cor e tu sabes mais de cor então, até lá, tenham boas conversas e já agora, dias 10 de março, vota. Um abraço.